Olá pessoal, cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Este é o primeiro vídeo que eu farei 3 vídeos fazendo uma avaliação de uma resposta que o Josafá Agra deu a algumas perguntas de calvinistas e CCBs, segundo o nome do vídeo. Então, como ele trata de 3 assuntos, eu vou então fazer um vídeo para cada um desses assuntos. Então vamos começar para a primeira resposta que ele dá aqui. Acompanhe no vídeo, o vídeo é o vídeo falando o nome do vídeo novamente, respondendo comentários de calvinistas e CCB. É um vídeo que tem um pouco mais de um mês atrás. Então vamos lá. Eu vou dar aqui rápidas respostas para as perguntas que os ex-CCBanos que agora estão no calvinismo fizeram para mim neste canal. Segue a primeira pergunta. Josafá, na sua explicação entendemos que Deus aprende com a criatura, ou seja, Deus espera a reação do homem para decidir algo, mas Deus não é onisciente? Dúvida sincera, abraços. Minha resposta. O que difere o homem dos animais é justamente o poder de escolha que Deus confere ao homem. E sim, Deus oferece a salvação e espera que o homem acolha essa oferta. Isto é o que manifesta a glória de Deus, que o homem, após ouvir o evangelho, ele escolha a Deus, pelo que Deus é e pelo que Deus fez por nós, pelo seu amor eterno. Deus não quer que você o escolha porque ele já programou você para escolhê-lo. Aceitar a Deus porque você já está pré-programado para isso, nisso sim, não há glória alguma nisso. Uma vez que você só o escolhe porque ele já determinou que você assim o fizesse, que você, querendo ou não, está determinado a escolhê-lo, nisso só revela um Deus bravo, soberbo, um Deus que determina que você deve escolhê-lo. Não, esse não é o Deus das Escrituras, esse é um Deus sarcástico e mau. Eu entendo que esse tipo de argumento calvinista transforma Deus em um sádico e soberbo e o Evangelho em uma obra de dramaturgo excelente, já escrita e todo o seu desenrolar já preparado para que aconteça exatamente como ele já disse e determinou. Ou seja, essa história calvinista faz de um Deus fingido, aonde tudo e em todo momento e para todo fim, você já vai fazer aquilo que ele já determinou, sem te permitir a opção de escolha. Mesmo que você ouça o evangelho e o ame, não será possível, porque ele já determinou a condenação em sua vida. Esse não é o Deus da Bíblia. Um Deus de amor, que oferece a graça a todo aquele que nele crer, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou mostrar agora a pergunta de mais um. Então vamos lá, para algumas observações e respostas. Ele ali responde a um questionamento, mas ele não dá a resposta direta ao questionamento, que é feito da seguinte maneira: se Deus é onisciente e se Deus reage apenas, né, será que não há nenhuma contradição nisso? E aí ele vai responder apresentando um outro viés, que Deus ele é glorificado, ou a glória de Deus é manifestada no fato do homem escolher a Deus livremente. E que se o ser humano for programado, ou pré-programado para aceitá-lo, não tem nenhuma glória nisso, né? O que Deus espera é que as pessoas o amem e o aceite, segundo a resposta de forma resumida aqui. Então vamos lá. Primeira questão que eu quero resolver aqui, ou primeiro problema, aliás, que eu quero mostrar nessa resposta do Josafá, é que quando ele diz assim, que nós somos pré-programados para aceitar e que isso seria uma posição calvinista, isso é uma caricatura, né? Não existe nos nossos símbolos de fé essa expressão pré-programado. Não existe. Então, é um equívoco ou uma invenção ou uma conclusão péssima da leitura que ele faz do calvinismo, né? Por que podemos dizer isso? Eu vou ler num documento oficial, tá? Preste atenção aqui, você que tem acompanhado não só o Josafá, como outros que se arriscam
em criticar o calvinismo fazendo caricaturas ou, vamos dizer aqui, enganando pessoas com suas conclusões sobre o calvinismo, tá? Então, se você quer saber o que é a fé reformada, você precisa consultar as confissões reformadas das igrejas reformadas e não os detratores, os que fazem caricaturas ou os que mentem sobre a fé reformada. Então vamos aqui para uma observação. No capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster, diz assim sobre a vocação eficaz. Observe só o que é dito aqui. Preste atenção. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação em Jesus Cristo. Agora, como é que Deus faz, então, isto que ele determina? Observe só, continua o parágrafo 1º do capítulo 10 da Confissão da Vocação Eficaz. Continua o parágrafo. Isso ele, ou seja, Deus, faz iluminando o entendimento deles, espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de uma maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então vamos aqui meditar nisso que foi colocado. Aqui está mostrando que o homem é escravo do pecado, preso ao pecado, e o seu coração só tem o interesse e o desejo pelo pecado. Deus vem, muda essa indisposição dele para ele ficar disposto, determina coisas boas ao seu coração, como dando a ele um coração quebrantado, inclina os seus olhos para as coisas espirituais, dá a ele princípios salutares, e ele agora deixa de ser um escravo do pecado, um escravo de Satanás e do mundo, e atrai ele para Jesus Cristo. Então, o homem, depois que é mudado, depois que a sua inimizade, depois que a sua indisposição é alterada, então a ele é apresentado o evangelho, e aqui é dito que ele vem livremente. Livremente. Então não tem nada de pré-programado. O que Deus faz é quebrar a resistência, mudar a indisposição, acabar com a inimizade, capacitar aquele que é incapaz, tirando ele daquela condição, né, de morto, de pecado, para o evangelho. Isso é o que a predeterminação faz. É porque quando diz que são predestinados para serem salvos, eles fazem a questão de não verificar os meios que Deus faz isso. Então, eles tentam passar que é uma ideia robótica, e não é. Então, nós estamos aqui mostrando em documentos oficiais reformados de que o ser humano, na concepção reformada, ele é atraído livremente. Será que a Bíblia ensina isso? Eu vou ler um texto que se encontra aqui na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 8. Vamos lá. Versículo 8, que diz assim: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu,
Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Agora observe o versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha só esse texto, o versículo 8, tá? Vou colocar aí para você verificar o que esse texto, o versículo 9, aliás, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, e aí ainda diz que é segundo a sua determinação. Então, o que nós observamos aqui? Que é exatamente a crença reformada. Deus, então, apresenta o evangelho a todos, e o que nós temos? Romanos capítulo 3, a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Romanos capítulo 3, e o versículo 11 diz: não há quem entenda e não há quem busque a Deus. É Bíblia, tá? Então Deus envia o evangelho, oferece o evangelho, e o que se tem é a rejeição. Por causa do quê? Do pecado, por causa da queda. Ele atinge toda a potência da alma. E para reverter isso, Deus então reanima a alma morta no pecado para ter interesse pelas coisas espirituais. Depois disso, então vem a vocação, que é irresistível. Quando então o evangelho é apresentado a essa pessoa que foi reanimada pela graça poderosa de Deus, ele não resiste. Ele é atraído livremente. Então, o que podemos aqui negar de forma clara? Isso que o Josafá colocou, que nós somos pré-programados. Isso é engano, isso é caricatura, isso não é verdade. Então, já apresento aqui então, a primeira refutação dessa primeira parte do vídeo do Josafá. No próximo vídeo, iremos ver a interpretação que ele dá de João capítulo 6 e o versículo 44. Que Deus ajude você a identificar a verdade e separar a verdade do erro. Deus te abençoe.